claro, hein? Mulambo, rainha da encruza, ó deusa encantada. Tem no seu gongar a segurança, ela tem sua estrada marcada. Mulambo, rainha da encruza, ó deusa encantada. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um curso, do nosso site cursosholísticosamigosdaluz.com. E hoje nós vamos falar sobre Maria Mulambo, É o baralho de Dona Maria Mulambo, que tem mais de 80 cartas, E vamos aprender a utilizar o baralho. Eu sou Kátia Miranda, canalizadora desse sistema do baralho Dona Maria Mulambo, do Cruzeiro das Almas, que foi criado para acompanhar o curso na mesa radiônica dos Guardiões da Luz e também na mesa radiônica de Maria Mulambo. Mas a gente pode utilizar o baralho somente, caso você seja oraculista e queira trabalhar com o baralho de Dona Maria Mulambo. Esse baralho ele vai estar disponível, o arquivo dele na plataforma, e vocês vão poder imprimir e fazer a impressão do seu próprio baralho. Nós vamos ter aí uma aula ensinando como fazer a impressão e o baralho para você utilizar. É algo muito simples, não precisa de gráfica, você mesmo pode fazer, basta você ter uma boa impressora em casa que você vai conseguir desenvolver aí o seu baralho. Eu sou Grandmaster Reiki também, instrutora de Reiki. Também sou instrutora de Reiki xamânico, Marreu, canalizadora de acho que mais de uma centena de cursos, e trago hoje aqui para vocês esse sistema para que vocês possam utilizar para obter aí as suas respostas, em relação àquilo que vocês precisam saber. Ah, mas eu posso ler o baralho para mim mesmo? Claro que pode, O baralho, tanto a gente pode ler para outras pessoas, como ele também pode ser uma comunicação entre o oraculista, e a deidade. Ah, Kátia, mas a minha pombogira não é Maria Mulambo, eu posso utilizar o baralho assim mesmo? Pode, porque aqui no caso foi desenvolvido um baralho para se comunicar com as pombogiras. A Exu Pombogira, ela a essência da pombogira, ela trabalha da seguinte maneira. Por exemplo, a Dona Maria Mulambo verdadeira, aquela que vivenciou, foi rainha, casou-se com um rei e acabou sendo assassinada pelo seu próprio marido, porque ele era estéril, mas ele não sabia, colocava a culpa nela, dizia que ela era seca, e quando ele bota ela para fora, ela enfim vai embora, ela se apaixona novamente e acaba conhecendo um rapaz do seu povoado, e se une esse rapaz e engravida. Quando o marido dela, o rei, descobre que ela engravidou e ele descobre que a árvore seca era ele, não ela, ele, cheio de inveja e de ódio, acaba sequestrando Mulambo e mata Mulambo, Ele acaba matando ela, colocando umas pedras, amarrando umas pedras na perna dela e jogando ela no rio, onde ela morre afogada, sem poder, ela e a criança, sem poder se soltar. Ou seja, um verdadeiro canalha, um egoísta, um homem bem deprimente. E o amado de Mulambo, procurando ela desesperado por todo o povoado, não acha, achou estranho, num determinado setor ali de um lago que tinha naquela região, começou a nascer flores, muitas flores
do nada, e ele desconfiou e foi ali, mergulhou e estava lá o corpo dela, né, preso a essas pedras. E aí ele soltou e o povo, quando descobriu, ficou muito chateado com o rei, porque eles tinham uma grande veneração, né? Por onde Mulambo passava, eles jogavam pétalas de rosas, né? E isso também era um dos motivos que o marido, né, de Mulambo, o rei, tinha muita inveja dela, porque onde ele passava, ninguém reverenciava, mas aonde ela passava, ela era tão querida pelo povo, né, que ela era uma rainha muito boa. As pessoas jogavam pétalas de rosas para ela passar. Então a gente vai ver aí, né, um pouco da história de Mulambo no ponto de Mulambo, né? Mulambo, rainha da Icruza, a deusa encantada. O seu gonga tem segurança, ela tem sua estrada marcada. Caminhou por tapete de flores, ela deixou seu público chorando para viver no mundo da perdição. Ela deixou seu público chorando para viver no mundo da perdição. Ela é rainha, ela é mulher, ela é rainha, ela é mulher, pedacinho de Mulambo para quem tem fé. Então esse ponto representa o amor, né, que a população onde Mulambo era rainha tinha essa grande dedicação a Mulambo, sempre foi muito amada, muito querida. Ela é uma pombogira muito séria, né, muito austera, muito braba, mas também muito alegre. Tem que saber lidar com Dona Maria Mulambo, né. Então, esse ponto dela fala um pouquinho sobre a história dela, né, sobre o que aconteceu com Mulambo. Mas a Mulambo mesmo, essa Mulambo que eu tô falando, ela não encarna, ou seja, ela não baixa em ninguém, que é o espírito ascensionado da pombogira. E ela tem vários espíritos falangeiros de mulheres, né, que faleceram na mesma situação que ela, tiveram problemas muito similares com os delas, e hoje trabalham nas falanges. São espíritos ascensionados, né, que sofreram bastante, mas que ascenderam, né, que perdoaram, que hoje estão em ascensão, e por isso a gente vai ver aí na Umbanda Dona Maria Mulambo do Cruzeiro das Almas, Dona Maria Mulambo, Tatá Mulambo, vamos ver Maria Mulambo da Encruzilhada, vamos ver Maria Mulambo da Lixeira, enfim, várias linhagens, várias linhas, cada linha é ligada a um orixá, né, mas que todos trabalham, né, são falangeiros que todos trabalham na mesma essência, né, com a mesma Mulambo, que é como se fosse assim a chefe, né, da egrégora, a chefe da falange. Então tudo que é feito, tudo que é passado por essas pombogiras, Dona Maria Mulambo é que dá o toque final, que disse sim ou não. Então a sua Maria Mulambo que você recebe lá no terreiro não é a Mulambo verdadeira, é uma ancestral sua, muito provavelmente uma ancestral sua, que já está em fase evolutiva, que trabalha na sua egrégora, na sua linhagem, né? Pode ser uma bisavó, tataravó, quaquaravó, quimpoaravó, alguém da sua falange que trabalha na sua linhagem, né? E que se apresenta como Maria Mulambo da Lixeira, Maria Mulambo do Cruzeiro, Maria Mulambo da Encruzilhada, porque ela hoje trabalha nessa linha, nessa linhagem, né, junto com você. Então, por isso que a gente sempre fala, né, que os nossos mentores, né, são os representantes da nossa ancestralidade, são os nossos ancestrais que trabalham junto aos orixás. Mulambo ou Padilha, né,
são o complemento divino do orixá Exu, né? E Exu, a gente vai ver vários Exus, né? Exu Caveira, Exu Tranca-Rua, Exu Marabô, Exu Tiriri, todos eles trabalham para o Exu Bara, que é o Exu chefe, o Exu orixá. E eles aí tem outra hierarquia, né? Tem o Exu Bara, tem o Exu Tranca-Rua, que foi médico, né? Que tem o Exu Tiriri, tem o Exu Marabô, tem o Exu do Lodo. Cada um trabalha numa linha de um orixá. Por exemplo, o Exu do Lodo trabalha diretamente na linha de Nanã, né? Nanã Buruquê. Cada um eles trabalham numa linha e vai ter aí, né? Exu, por exemplo, Tiriri, Zé Pilintra, né? Do cemitério, Zé Pilintra da mata. E Zé Pilintra, embora ele esteja na linhagem de Exu, ele não é Exu. Ele é uma entidade muito respeitada no meio da esquerda, né, junto dos Exus, mas ele é um malandro, ele não é um Exu, mas ele trabalha junto com os Exus, né, principalmente na parte das ervas, porque Zé Pilintra, ele quando em vida, né, ele foi perseguido por um delegado que ele teve que fugir, porque senão ele seria morto por esse delegado. Por isso que vem a história, né, da beca de Zé Pilintra, né, o terno branco, a gravata vermelha, o chapéu panamá, porque ele era apaixonado por uma prostituta que trabalhava num bordel, e ele trabalhava no porto, né? Ele era um trabalhador do porto. Ele descarregava navios e tal. E no final do expediente, ele ia lá para o bordel, onde ele se apaixonou por uma determinada prostituta. E ele queria tirar ela da vida, né, e se casar com ela. Numa dessas que ele foi para o bordel, ele descobriu que a sua amada tinha sido presa. Não só ela, o bordel inteiro estava fechado. Então ele se desesperou. E agora o que eu faço? Como é que eu faço para salvar a minha amada? Como é que eu faço para resolver a situação? E ele arrumou um Nordeste, né? Alagoas, tinha muitos coronéis naquela época. Então ele se arrumou todo, arrumou um terno branco, né? Impecável, de linho, uma gravata vermelha de seda, arrumou um belo de um chapéu panamá com uma fita vermelha, um sapato bicolor, e foi todo arrumado, todo emplumado, todo cheiroso, todo cestroso lá na delegacia, e disse que estava amando de um coroné lá da área. Ele sabia que o coroné estava viajando, não estava na região, e disse que o coroné tinha mandado soltar todo mundo e tal. E naquela época, né, como hoje em dia, a política é que mandava no negócio. Então o delegado se borrou todo e soltou a galera toda, né? Sim senhor, pode deixar, não. Imagina, foi um equívoco. Só que depois alguém chegou e falou: você foi enganado, aquele lá é o Zé Pilintra, um malandro, ele trabalha lá no porto, ele não é advogado coisa nenhuma, ele nem é representante, o fulano de tal nem aqui está, ele não estava amando de ninguém. E riam da cara do delegado. O delegado ficou injuriado, chateado, né, por ter sido enganado por um malandro do porto. E a missão de vida dele passou a ser matar Zé Pilintra, porque fez ele passar vergonha, né, passar pelo que ele passou. Então ele, irado, foi atrás de Zé Pilintra. Zé Pilintra, ó, meteu o pé, descobriu que o homem estava atrás dele e se empreiou nas matas e acabou indo parar numa aldeia, onde ele ficou mais ou menos uns 5 anos, junto com os pajés. E lá na Alagoas tem muito catimbó, né, o culto ao catimbó da Jurema. Ele virou um grande juremeiro, aprendendo junto com os xamãs, né, a
a medicina da terra, a medicina, né, das plantas, das ervas, e se transformou num grande curandeiro. Além de malandro, também um grande curandeiro, tinha uma boa mão, né, para a cura, e também era um grande adorador de Santo Antônio, né? Ele tinha Santo Antônio como seu fiel santo de proteção. E Santo Antônio, né, em alguns lugares, ele é sincretizado como o orixá Ogum, aquele que abre os caminhos, né, o detentor dos caminhos, e Exu, né, dependendo da região, Exu. Então, ele tinha essa, né, ele era o defensor das mulheres, ele era o defensor dos idosos, das crianças, daqueles que eram maltratados pela sociedade. Ele era também, ele sabia, né, jogar capoeira, era um ótimo capoeirista, ele tinha ginga, né? Enfim, ele se transformou num protetor ali daquela região. Quando ele soube que o delegado morreu, não estava mais na cidade, ele decidiu voltar, né? E nisso que ele decide voltar para ir atrás da sua amada, ele descobre que ela havia se casado e já tinha até uma família, já tinha filhos. E ele ficou muito triste, muito decepcionado com o desfecho, né, da história. Ela achou que ele havia falecido, porque ele sumiu, nunca mais apareceu, como o delegado estava atrás dele, né? Muitas histórias naquela época surgiram, né? Histórias de que haviam matado ele, não sei o quê. Ela cansou de esperar e acabou se casando com outro, e ele ficou muito triste e não quis mais ficar nas Alagoas e decidiu ir embora do Nordeste e foi para o Rio de Janeiro. Por isso a gente vai ver aí Zé Pilintra, né, nos Arcos da Lapa, no centro da cidade do Rio de Janeiro, aonde ele ficou ali por muito tempo e defendeu muitas pessoas, muitas mulheres, até que um dia alguém conseguiu, né, numa briga, dar uma facada em Zé Pilintra e ele acabou falecendo. Mas mesmo assim, depois do seu desencarne, existem muitas histórias de que mulheres que eram atacadas, né, pessoas que queriam abusá-las e tal, eram defendidas por alguém que aparecia do nada, né, e de repente botava o cara para correr e quando elas iam ver, sumia. E por aí surgiu a lenda, né, de que Zé Pilintra, ele era aquele que defendia as mulheres. Inclusive, Maria Navalha, uma das pombogeiras que trabalha na linhagem de Zé Pilintra nos dias de hoje, Maria Quitéria, Maria Navalha, elas foram defendidas por Zé Pilintra, né, e se transformaram em mulheres muito fortes, e depois, no seu desencarne, passaram a trabalhar na linhagem, né, na linha de Zé Pilintra, e a gente vai ver elas como complemento divino de Zé Pilintra. Então, esse é um pouquinho, né, da nossa história sobre como surgiu o baralho de Maria Mulambo, e a gente vai ver no baralho de Maria Mulambo falar um pouquinho sobre Exu e Zé Pilintra também. Então, é isso, né? Esse baralho, aqui na apostila está dizendo que são 36 lâminas, mas não são. São mais de 80 lâminas. É que inicialmente eu achei que eram 36, mas aí eu acabei depois... como é que eu posso dizer? Canalizando outras mais, né? E a gente vai conhecer um pouquinho sobre o método de tiragem das cartas de Maria Mulambo. A gente se vê no próximo vídeo. Claro eixo, claro eixo. Fala só, pombogira Mulambo, claro eixo. Mulambo, rainha da encruza, ó deusa encantada. Tem no seu gongueiro a segurança, ela tem sua estrada marcada.